Boa tarde amigos, amigas, muito bom estarmos juntos, muito bom nos integrarmos, nos entregarmos a esse estudo, a essa convivência, a essa fraternidade. Fraternidade é um grande caminho para o amor. O estudo também é razão e fé, razão e amor. Não são opostos, como parece para alguns. Muito pelo contrário. Precisamos da capacidade lúcida de observar racionalmente nossas relações conjugais, nossas relações de amizade, nossas relações paternais, parentais. Extremamente importante mantermos a lucidez e, de outra forma, extremamente importante cultivarmos o afeto no estudo das ciências, no estudo das leis da vida. Amor é a grande lei universal, mas não se opõe à razão, não se opõe à lógica, não se opõe à lucidez. Ao contrário, fortalecem-se mutuamente. Fé robusta, disse Kardec, é aquela que encara a razão frente a frente. Pense você, se não foi por ceder ao irracionalismo que a religião perdeu tanto, o misticismo, os dogmas. Nada disso é racional. Muito pelo contrário. Isso nos distanciou de Deus em vez de nos aproximarmos. Vamos então hoje para o estudo de um mandamento que parece óbvio ao estudante espiritual iniciante. Talvez de alguma forma todos nós, quando nos deparamos com a ideia não matarás, pareça um mandamento óbvio. Não podemos matar, é errado matar. Mas os maiores cristãos, os judeus que são discípulos, seguidores de Moisés, todos nós temos praticado o assassinato. Em algum nível temos praticado o assassinato. O assassinato dos inimigos nas guerras é até condecorado. O assassinato de animais na pesca e na caça também é objeto de muito orgulho. O assassinato para a alimentação é uma fabulosa indústria mundial, abrangendo frango, porco, boi. Como se fosse lícito matar aqueles que ameaçam a sociedade, matar os inimigos nas guerras, matar os animais peçonhentos, os animais ameaçadores. Será que é? Vamos ver o que fala Emmanuel, questão 62 de O Consolador. Um livro fabuloso, merece ser adquirido, lido, relido e estudado. Questão 62 diz assim:
o não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? O que você pensa a respeito disso? Emmanuel fala assim: à medida que evolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. Todos aqueles que matam. Alguns ridicularizam os monges que caminham com uma vassourinha, com a qual vão limpando o lugar aonde eles vão pisar, exatamente para evitar que inadvertidamente matem um inseto, um ser vivo que muitas vezes parece invisível. Emmanuel diz aqui que na medida em que evoluímos, aprofundamos e expandimos a visão do não matarás. E continua: no grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Somente aqueles que desejam o mal das vítimas seriam ilícitos, seriam ilegítimos no seu assassinato. Todos os outros assassinatos seriam dignos, alguns deles heróicos, grande parte deles justificáveis. Resta a pergunta a respeito daqueles que apresentam situações como um bandido que invade a sua casa, toma sua filha, seu filho, e ameaça fazer barbaridades se você não poderia matar. Apresenta a situação uma pessoa crítica, e não há nenhum problema ser crítico e racional, como falamos desde o início, a respeito da necessidade proteica que historicamente vem sendo suprida pela carne animal. Argumentam certas pessoas com a irrecuperabilidade de certos criminosos, que, portanto, sem a perspectiva da recuperação, seriam uma ameaça constante a toda a sociedade e um gasto inútil no pagamento de cadeias, sistemas terapêuticos, esportivos, culturais, que deveriam sempre estar à disposição dos detentos, visando, é claro, a sua recuperação. Mas se não há recuperação, não há recuperação pela ciência atual. Toda pessoa ligada à ciência sabe que a ciência progride. Na verdade, tudo progride, tudo se expande, até a religião dogmática, que pretende estar no seu texto sagrado toda a verdade, mesmo contra a vontade, contra a ignorância
dos sacerdotes, dos teólogos, essa religião também evolui. Tudo se expande. E como se pode dizer que uma doença que hoje não se sabe curar, amanhã não se encontre um mecanismo de suavização, atenuação do quadro da violência, da agressividade? Quem pode dizer? Quem é o dono da verdade? Que sabe os destinos e determina os progressos antes deles acontecerem. Ninguém levanta a mão, ninguém pode levantar a mão. Não é? Então, no grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho, na nossa evangelização, não como decorar capítulos e versículos, mas quando realmente nos deixar banhar os nossos corações e as nossas mentes pelas lições do Mestre, aperfeiçoando o aparelho social, as instituições, as profissões e as leis, não tolerareis o carrasco. E quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Lendo os nossos conceitos, recordarei os animais daninhos, e no íntimo, haveis de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. Pensemos o Aedes aegypti, vetor de diversas doenças que ameaçam a humanidade, que tiram vidas humanas. Pensemos em ursos que muitas vezes se voltam contra pessoas, contra famílias, contra aldeias, lobos, leões que matam seres humanos, cobras, tubarões. Será que não temos o direito de nos defender? De minha parte, eu digo que claro que sim. Mas assim como a defesa que nós temos frente a alguém que nos agrida, alguém que nos prejudique, um outro ser humano, não precisa nos fazer assassinos. Há formas de nos defendermos sem tirar a vida de outros seres humanos, também há, e precisamos nos desafiar nesse sentido, maneiras de nos defendermos dos animais sem precisarmos matar. Por exemplo, o controle da natalidade. Mesmo as instituições que defendem a causa animal têm por procedimento a cirurgia que impede a reprodução de animais que são acolhidos pelas famílias, pelas pessoas. Não há por que nos acomodarmos e ilusoriamente nos situarmos a todos como se tivéssemos vindo à Terra para matar. Claro que não. Ninguém veio à Terra para matar, destinado a matar. É incompatível com um Deus de amor. Mas aquele que unir a ciência, a espiritualidade, a razão com a emoção em doses
generosas, aceitará o desafio e buscará formas que não precisem tirar a vida de nenhum ser para defender a sociedade, seja no aspecto do crime, seja no aspecto da saúde, seja no aspecto da ameaça iminente. É fato que nas últimas décadas a humanidade gerou armamento não letal, o que foi um grande progresso. Não é assim? Os exemplos são vários que mostram, sim, a possibilidade, é uma falácia, que é uma mentira, situar o assassinato como única arma de defesa. A diplomacia, a negociação entre os povos é muitíssimo melhor do que o assassinato. O homem que tinha a cobertura da lei para matar a mulher que o traísse como legítima defesa da honra, só cresce, só evolui, só se melhora se aprender a conversar, a dialogar. Ainda que seja necessário um juiz para intermediar, ainda que seja necessário um psicólogo para ajudar, só cresceremos com técnicas, com formas, com ciências, com religiões mais humanas, menos letais. Especialmente no cristianismo, é um absurdo que um cristão seja a favor da pena de morte, justifique a morte por qualquer motivo, já que o seu guru, o nosso mestre, foi vítima da pena de morte. Sendo um dos muitíssimos exemplos de como o aparelho judiciário pode errar e como nós somos tristemente notáveis em indicar as penas mais drásticas para os outros, para os filhos dos outros, situando na hipótese de que nós ou nossos filhos cometêssemos um crime, como resposta adequada às terapias, os processos reeducativos, os remédios. Claro, é muito melhor que assim seja. Evoluamos científica e moralmente e pararemos de matar. É o que disse Emmanuel aqui. Então, lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos e no íntimo haveis de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes. O caluniador não envenena mais que o toque de uma serpente? O armamentista ou o político ambicioso, que montam com frieza e maquinaria a maquinaria da guerra, incompreensível, injustificável, não são mais impiedosos que o leão selvagem? E ele termina dizendo assim: ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado o seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros do plano inferior na vida terrestre.
não é difícil interpretarmos que Jesus nos quis falar sobre uma família universal ao nos ensinar a repetir todos os dias: Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Sim, somos todos irmãos por parte de Deus. Não é assim? Talvez quem tenha mais avançado nesse sentido tenha sido Francisco de Assis, padroeiro dos animais, das plantas, que chamava todos os seres humanos de todas as classes, nacionalidades, sexos, religiões, de irmãos. Chamava todos os animais igualmente de irmãos. Chamava todas as plantas e todas as coisas de irmãos. E quando os espíritos vêm e nos revelam que a nossa evolução não se dá do macaco ao ser humano, mas se dá do átomo ao arcanjo, quer dizer que nós já fomos átomos, já fomos plantas, já fomos animais. Hoje somos um espírito que pode, nas milhares de vidas, já ter habitado os sexos, as raças, as nacionalidades mais diferentes, mesmo essas que nós julgamos indignas. Assim como todos nós alcançaremos o nível também angélico. A consideração dessa realidade, a perspectiva da evolução nessa amplitude, faz-nos compreender que somos uma família universal composta por tudo, absolutamente tudo que existe, do átomo ao arcanjo. O que expande maravilhosamente o próprio conceito generoso da ecologia. Porque não devemos apenas preservar o meio ambiente por motivos econômicos, por motivos de ecossistema, para não sermos prejudicados pela degradação ambiental, que sempre reverbera também sobre o seu violentador. Devemos preservar animais, plantas, coisas, por amor, por fraternidade, por ver em tudo e em todos membros, irmãos de uma mesma família. É um avanço fabuloso, você não acha? Estaremos dispostos, nós, a descobrir essa verdade? Como continuar a chamar de matéria inerte algo, se nós sabemos que no átomo, em torno do núcleo, há um elétron que não para de orbitar? Há vida na matéria chamada inerte, que, portanto, não é inerte. E a vida só se explica pela existência de Deus. Sim, há um princípio espiritual, desde as criaturas mais simples até as mais complexas. Todas elas nossas irmãs, às quais devemos nosso carinho, nosso serviço, nossa proteção, jamais nossa agressão, nossa manipulação, nossa dominação, jamais a morte. Veja o que você acha disso, faça suas reflexões, traga, se quiser, as questões aqui no grupo. Estamos todos aprendendo, ninguém aqui é professor de ninguém, somos todos, na melhor das hipóteses, alunos de um mesmo mestre. Que assim seja.
Vamos saudando agora Mari Pereira, Adelaide Dias, Andréa Santos, Enir Cajazeira, que pede vibrações pela saúde do seu filho Felipe. E saúda todos que estão aqui. Marco Aurélio Trindade. Muito bom ter você aqui, Marco. Assim como todas as pessoas que estão ao vivo e a todas as pessoas que também estão assistirão em gravações. Compartilhe, transmita, leve reflexões de cunho elevado. Se você entender que há contribuições espirituais nisso que nós falamos aqui hoje, compartilhe, multiplique. Nem só de pão vive o homem, e nós podemos fazer a multiplicação do amor. Amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Que esse seja o sentido de nossas vidas, que essa seja a razão de nos expandirmos, de nós cooperarmos, de nós confraternizarmos, trabalharmos, estudarmos, constituirmos família. Maravilhoso que assim seja. Um grande abraço, paz e bem a todos. Amanhã, 18 horas, continuaremos aqui. Estaremos aqui para conversar sobre o não julgar. Como conseguiremos não julgar? Talvez seja um mandamento dos mais difíceis. O que você acha? Vamos estudar isso juntos? Paz e bem a todos e até amanhã.